Meu nome é Fábio Vicente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre lápis. Já parou para pensar como o jeito que você aponta o seu lápis atrapalha o seu traçado? Por mais apontado que esteja, o lápis quando vem de fábrica, ele tem uma ponta muito regular. A gente percebe que esse lápis aqui está bem apontado. Mas se a gente usar deitado esse lápis sobre a folha, o risco de num sombreado a madeira encostar no papel e arranhar o seu desenho é muito grande. O normal é vir apontado assim num ângulo de 15 graus, que também não é muito legal, você continua com o mesmo problema de encostar no papel, além da ponta ficar minúscula, né? O ideal é sempre você apontar com estilete. O estilete permite que você faça pontas maiores e percebe que no ângulo deitado o contato da madeira com a superfície é menor, é mais controlado. A ponta grande corre um grande risco de quebrar sobre o papel ao você colocar força. E para muita gente fala, pô, mas isso é desvantagem, né? Na verdade, se a gente for levar em conta, é um pouco de vantagem porque te obriga a traçar mais de leve. O próprio jeito de você apontar o lápis já te colabora na maneira como você vai desenhar, na maneira como você vai controlar o peso da sua mão sobre o desenho. Então vamos ver como é que aponta isso aqui? Uma das grandes vantagens de você apontar com estilete também é você conseguir moldar a ponta. Percebe como está chanfrado isso aqui? Esse chanfrado eu fiz lixando numa lixa de unha simples, né? E isso te permite uma gama enorme de traços diferentes, né? Então vamos olhar agora na sequência como é que a gente faz para apontar um lápis com estilete. Bom, então vamos lá. Primeiro você vai precisar, lógico, do lápis para ser apontado e do estilete. Qual estilete é o melhor para ser usado? A gente tem uns modelos mais simples, que não tem uma trava muito segura. O sistema normalmente ele é preso por uma mola ou por uma peça plástica. Ele não dá muita firmeza, você corre o risco do estilete abrir ou fechar e acaba te provocando um acidente às vezes até sério, né? O melhor mesmo é você procurar algum estilete que tenha uma trava um pouco mais segura, como essa que é feita com parafuso, né? Enfim, a lâmina não vai sair do lugar durante a execução da tarefa que você tem a fazer com o estilete. Só para a gente ter uma noção da diferença de uma ponta para outra, esse lápis aqui eu vou apontar da maneira comum com o apontador, né? Percebe que ele faz uma ponta regular, essa ponta não passa aí de uns 5 milímetros, né? Para você poder riscar isso num papel, por volta do sexto, do sétimo traço, a ponta já começa a gastar, enfim. Para garantir que a ponta fique fina, você vai ter que torcer o lápis e ainda assim percebe que o ângulo formado por essa ponta é muito aberto, né? O ângulo do lápis comparando com o lápis apontado com o estilete. Como é que eu consegui fazer aquela ponta tão mais fina em comparação com a maneira tradicional de apontar? Ao fazer a ponta, ao realizar o trabalho de fazer uma ponta mais longa na hora de apontar, na sequência eu fui lixando esse lápis, girando sobre uma lixa de unha comum, até conseguir fazer um ângulo mais fino, né? Que vai permitir que eu tenha traços mais finos por um período maior do que com o lápis comum, né?
É essa a ideia básica. Para eu conseguir fazer uma ponta como essa, eu preciso levar em conta o espaço que eu vou ter que deixar desgastado na madeira e o espaço que eu vou ter que deixar desgastado na ponta. Esse trecho aqui, por exemplo, eu tenho por volta de 1 centímetro. A ponta, o ideal é que esteja no mínimo com 7 milímetros. Então, se você fizer uma ponta no lápis de uns 2 centímetros, acho que já está de bom tamanho. A gente pega o lápis inteiro, com o estilete a gente vai com cuidado, nunca coloca o dedo assim para você não correr o risco de cortar, né, de sofrer um acidente. Eu, em 20 anos de prática de desenho, nunca me cortei com estilete numa atividade de desenho. Né? É uma questão da gente seguir um pouquinho as regras na hora de fazer. Pois bem, a gente vai procurando, em primeiro lugar, apenas tirar a capinha aqui em cima, né? Apenas desgastar essa madeira sem fazer a ponta. Eu tenho um lápis aqui já meio apontado, percebe que eu tirei só a casquinha, né? Eu livrei mais ou menos uns 2 centímetros aqui, antes de começar a atacar, a fazer a ponta. A ideia agora que você livrou os 2 centímetros aqui, né? Tirando, ó, percebe que eu ajudo às vezes com o polegar, né, a empurrar o estilete para facilitar o corte. A gente faz uma pequena incisão e empurra com certo cuidado e vai tirando lasquinhas finas, né? Nunca tenta cortar de uma vez só para você não correr o risco de quebrar a ponta do seu lápis. Então, tirando essas lasquinhas, aos poucos a gente vai formando o ângulo desejado. Percebe que nessa entalhada agora eu já consegui que aparecesse parte do grafite, né? Então eu já vou mudar de posição, vou para o lado, vou arrancando pequenas lascas até conseguir enxergar o grafite do lado, com muito cuidado, né? Percebeu que você está livrando só a madeira em volta, você não vai cortar a ponta do grafite junto, né? E eu mantenho uma inclinação a partir do limite que eu marquei aqui na madeira, né? E eu vou tirando aos poucos essa lasquinha, né? E livrando a ponta do lápis dessa maneira. Percebe?